Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O que eu vou tratar aqui é uma reflexão sobre o exercício da medicina, obviamente não é feita só por mim. E eu vou começar citando um grande clínico norte-americano do final do século XIX chamado William Osler, que foi um grande pensador sobre a medicina, e ele tem uma frase dele que diz assim, que a medicina é a ciência de incerteza e a arte de probabilidade. Se nós formos escutar um diálogo entre médico e paciente de qualquer especialidade, é sempre um encontro de uma pessoa, que é o paciente, que deseja uma certeza, e do outro lado uma pessoa, que é o médico, que oferece uma probabilidade. O que isso significa? Todo pensamento médico está em cima da ideia de probabilidade. Sempre o médico pensa do que é mais provável para o que é menos provável. Nós vamos eliminando gradualmente daquilo que é mais provável até chegar naquelas situações dos menos prováveis e, portanto, raros. Dificilmente o médico começa pensando em uma coisa rara. Ele começa pensando no que é mais comum, no que é mais frequente. Então, como todo raciocínio do médico é baseado na probabilidade, toda fala do médico é lastreada na ideia de probabilidade. Então, nós estamos sempre dizendo apenas 1% das pessoas têm isso, 90% das pessoas não têm, esse remédio em mais de 40% das pessoas é eficaz, esse remédio tem uma eficácia de menos de 20%. Ou seja, toda fala médica é baseada nessa ideia de que, como diria o Dr. Osler, é uma ciência de incerteza. Nós usamos instrumentos científicos, todos os nossos instrumentos são científicos, todo o nosso lastro é científico. A microbiologia científica, a farmacologia científica, mas o exercício clínico, que é o contato entre dois corpos, entre dois seres humanos, esse lembra mais um exercício artístico do que propriamente científico. Então, de uma certa forma, eu diria que a medicina é uma arte que usa um instrumental científico. Portanto, o Dr. Osler, embora já com bem mais de 100 anos de diferença, ele teria razão em dizer que nós temos uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. Porém, o paciente não. O paciente, como ele é um sofredor, ele vem sofrendo de algo, a doença, a moléstia, a queixa, são sempre situações em que uma pessoa vem de um estado de absoluta incerteza e angústia diante de um futuro que é interrogado, para alguém em que ela deposita 100% de confiança e que sabe a resposta certa. O médico oferece em contraposição não a resposta certa, mas a resposta provável. Por isso que eu considero muito importante, sempre no exercício da medicina, pelo menos é assim que eu penso e faço, que nós estejamos sempre pareando qual é a minha expectativa enquanto profissional psiquiatra e a expectativa do paciente ou do familiar em relação ao mesmo tratamento. Como a minha expectativa está lastreada na probabilidade, como a minha expectativa, minha avaliação demanda um tempo, como a minha avaliação está baseada na possibilidade, as minhas escolhas estão baseadas nas
maiores probabilidades daquilo funcionar, o que não exclui a possibilidade de não funcionar. Repare que eu troquei as palavras aqui. Quando nós escolhemos um remédio, é o que nós consideramos um tratamento qualquer, é o que nós consideramos o mais provável. Ou seja, ele está mais perto da possibilidade, mais perto da certeza, mas não é certeza. Mas a probabilidade abre sempre um espaço para a possibilidade. Porque, por definição, o impossível nunca acontece. Então, quando nós ofertamos um tratamento qualquer ao paciente, de qualquer natureza, seja farmacológico, seja um instrumento armado, cirúrgico, nós oferecemos uma probabilidade maior, baseado na experiência e no relato dos outros, quer dizer, das confirmações. Esse procedimento, essa medicação tem muito mais chance, portanto, uma maior probabilidade de funcionar. Mas na cabeça do médico, existe sempre a porta aberta, ou entreaberta, para a possibilidade daquilo não funcionar, ou de trazer mais repercussões negativas, que seriam os efeitos adversos. Mas do outro lado desse vínculo profissional, médico-paciente, existe uma pessoa que demanda certeza. Tanto que a pergunta tipicamente de qualquer paciente de qualquer natureza é: doutor, o senhor tem certeza? Doutor, eu vou morrer? Doutor, tem cura? Todas as perguntas são definitivas. São perguntas que exigiriam uma resposta definitiva. E todas as respostas médicas, muito provavelmente, serão probabilísticas, ou seja, provavelmente sim, não encontramos nada no exame, vamos acompanhar para ver. Isso não é evasiva do médico, é porque o pensar médico é baseado nessa probabilidade. Portanto, essa porta entreaberta que está sempre presente do profissional, da possibilidade daquilo não funcionar e, portanto, partirmos para o plano B, ou C, ou D. Não existe uma ferramenta única, aliás, existe um ditado antigo em medicina, dizer que quando existe um tratamento eficaz para alguma coisa, não existe outro, é só aquele. Uma regra geral, nós temos, por exemplo, em medicina, em psiquiatria, nós temos múltiplas alternativas para tratar um mesmo quadro. O que significa que nós, quando eu escolho uma medicação para um paciente psiquiátrico, eu escolho essa medicação baseada na história dessa medicação, no relato das experiências dos outros, na minha experiência clínica, mas continua sendo uma grande probabilidade, mas não é certeza. Portanto, quando eu prescrevo um remédio para um paciente, eu estou baseado na probabilidade daquele remédio ser o melhor para ele naquela circunstância. Mas pode ser, e aí entra a possibilidade da porta entreaberta, de que aquele remédio não seja funcional ou que o preço pago pelos efeitos adversos seja tão caro que o paciente não suporta usar a medicação. Ou seja, a medicação teria indicação exata para ser usada, mas o paciente não suporta aquela medicação. Portanto, em lugar de ser a medicação ideal, nós teremos que buscar a medicação possível para aquele paciente. Mas essa combinação de uma pessoa que deseja 100% e outra que oferece probabilidade, e uma pessoa que deseja exatidão e certeza e outra oferece probabilidade, que é o nosso caso, medicina não é uma ciência exata, ela exige um conhecimento nosso, é exato, mas a aplicação dele depende da combinação com o organismo de uma pessoa. Além do organismo, existe a tolerabilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo claro em psiquiatria. Já me viram repetir várias vezes aqui algumas observações a respeito de como eu pergunto ao paciente como ele se sente vindo ao psiquiatra. Por quê? Porque o ato de vir ao psiquiatra, como regra geral, a maioria das pessoas que vêm
não vem de boa vontade ou de espírito aberto, vem no mínimo com o pé atrás. Se eu for essa pergunta para mim, se não for feita, se eu não fizer essa pergunta, é possível que um paciente que está ali na minha frente, em que embutido nele está o não querer estar ali, ao prescrever o remédio, o olhar dele estará atento para os efeitos adversos, não para os efeitos benéficos. Sabe, existe um ditado antigo que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece. E o inverso também é verdadeiro. Quem odeia, se nós pudermos fazer o inverso desse ditado, quem odeia o feio, quem odeia o bonito, feio lhe parece. Então, se nós consideramos a priori que a medicação, usando a mesma relação, é feio ou bonito, a minha ótica de ver os efeitos adversos, a minha forma de ver os efeitos adversos, a minha forma de interpretar, a minha forma de sentir, o meu grau de tolerabilidade não é determinado objetivamente, é subjetivamente. Se eu amo o feio, eu aceitarei os efeitos adversos como preço a ser pago, portanto, bonito me parecerá. Os tratamentos psiquiátricos têm efeitos adversos, todo o tratamento médico tem efeito adverso, os tratamentos oncológicos têm efeitos adversos, e é um exemplo claro em que a pessoa que faz um tratamento oncológico, ele ama um feio. Ou seja, é algo que sabe-se que tem efeitos adversos, mas que o objetivo, a pessoa credencia de produzir um resultado que é necessário para ele, portanto, bonito lhe parecerá. O que é que isso traduzido quero dizer? É que a tolerância e a tolerabilidade, aliás, a palavra seria mais tolerância mesmo, ou seja, é mais subjetiva ainda. A tolerância que eu terei para um efeito adverso depende da ótica com que eu aceite o tratamento que está sendo me dado. E o tratamento que está sendo me dado, como que o médico prescreveu, necessita desse acordo que precisa ser explícito, precisa ser tornado explícito de que aquilo é o mais provável, há uma porta aberta possível para ocorrer uma troca de medicação. Medicação tem preço. Toda escolha que nós fazemos tem um custo envolvido. Quando eu escolho um remédio para um paciente, eu escolho em função da eficácia dele, mas também escolho do que eu penso que pode ser a tolerabilidade dele maior em função dele. Mas ainda assim, é o meu pensamento, não é o dele. Pode ser, eu vou dar uma hipótese absurda, que para uma determinada pessoa é azar, para uma determinada pessoa o sabor amargo seja particularmente ruim para ela. Para outras pessoas, talvez o sabor amargo não seja problema. Eu, por exemplo, gosto do sabor amargo. Então não teria problema com o sabor amargo. Mas para quem tem na sua história problema com o sabor amargo, esse sabor do remédio será mais amargo ainda. Então o que eu quero frisar aqui nessa relação é que sempre medicina, embora nós estejamos sempre em busca de aumentar a probabilidade, mas a probabilidade na medicina é como na matemática, é uma curva assintótica. Ela se aproxima da reta, mas jamais chega. Nós cada vez mais temos mais probabilidade das coisas funcionarem, mas ainda assim o médico sabe que a porta entreaberta da possibilidade das coisas não funcionarem existe. E que o paciente que está do outro lado, ele está buscando algo que é o complementar, que é o inverso nosso, ele está buscando certeza. Combinar a busca da certeza de um paciente com a oferta de probabilidades maiores é que torna a medicina uma arte, muito mais do que uma aplicação de um engenheiro para calcular uma construção, o cálculo de concreto que ele vai precisar usar. Isso é uma droga, ou como eu costumo dizer, em psiquiatria, por exemplo, não existe a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas enfim, eu espero que haja sido útil para vocês.
Tchau.